Em um mundo caído, onde reina a desobediência, onde os homens não obedecem a Deus, não obedecem seus pais, não obedecem às leis, em um mundo assim, é até difícil ouvir falar sobre obediência, pois os homens odeiam ter que obedecer a algo ou alguém. E quando obedecem, é porque são levados a obedecer por algum motivo, seja por fortes sentimentos ou emoções, ou porque estão sendo forçados a obedecer. Criou-se uma ideia, em grande maioria, de que a obediência é se mostrar inferior a alguém. E em um mundo onde os egos são gigantescos, só o fato de pensar em ser inferior a alguém já é abominação, é um absurdo. Tem pessoas que até romantizam a desobediência, como se fosse algo bom. Mas a desobediência, ser desobediente, é algo terrível. A desobediência é de Satanás. Talvez desobedecer possa te dar a sensação de liberdade, de que você é dono do seu próprio destino. Porém, nenhum homem é livre. Todos somos escravos de alguma coisa. Todos nós obedecemos a algo. E a palavra de Deus é clara ao afirmar isso. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Quando alguém acha que está sendo livre desobedecendo algo, na verdade ele está sendo escravo de alguma outra coisa. E foi exatamente isso que aconteceu com Adão e Eva. Ao acharem que seriam livres, que teriam conhecimento, que seriam iguais ao Senhor, que seriam donos dos seus próprios destinos, desobedeceram a Deus. Ao obedecerem à voz da serpente, Adão e Eva eram livres para obedecerem a Deus e exercerem domínio sobre toda a terra. Mas como resultado da desobediência, da rebelião contra Deus, tanto Adão e Eva, quanto toda a sua descendência, caíram na corrupção, na escravidão. E desde a queda, todos os seres humanos nascem prisioneiros do pecado e escravos de Satanás. Por isso que um verdadeiro filho de Deus é obediente. Quando eu digo obediente, quero dizer que um filho de Deus é aquele que obedece exclusivamente a Deus. Pois como se identifica um filho de Deus e um não filho? Pela obediência. Pois a Bíblia é clara ao dizer que existem os filhos de Deus e os filhos do diabo. Vejamos, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Um filho de Deus é obediente e busca fazer tudo que agrada o Senhor. Até as leis dos homens, um filho de Deus procura obedecer. Claro, se essas leis forem boas e forem agradáveis ao Senhor, pois a palavra nos ensina que todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Só devemos desobedecer às leis dos homens se essas forem contrárias, forem contra a lei do Senhor, a santa lei de Deus. Então, Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Ser obediente a Deus é uma demonstração do nosso amor por Ele. E como faço para ser obediente a Deus? Como posso saber qual é a vontade dEle? Aqui, irmãos, na Bíblia, na Palavra de Deus. Aqui está a vontade de Deus, a sua lei, os seus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Aqueles que têm, que leem, que meditam, que estudam os mandamentos de Deus e os guarda, ou seja, que obedecem, que põem em prática tudo aquilo que leu, esses são os que amam Jesus. Veja a importância, irmãos, de obedecer os mandamentos do Senhor. Só aqueles que obedecem são os que verdadeiramente
amam a Cristo. E os que amam a Cristo são amados por Deus. E quem é amado por Deus também será amado por Jesus. E Jesus se manifestará a ele. Olha que maravilhoso! Mas é importante dizer que a obediência não é algo que oferecemos ao Senhor para receber algo em troca. Nós cristãos obedecemos a Deus com amor e sinceridade por aquilo que já foi nos dado, ou seja, a graça, o favor imerecido. Nós somos obedientes a Deus porque nós o amamos, porque recebemos dele o favor imerecido. A obediência é um processo de santificação, onde os eleitos são separados para Deus. O apóstolo Pedro fala sobre isso. Vejamos aqui na palavra. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Então, se alguém se diz cristão e não é obediente a Deus, é mentiroso, pois um cristão segue os exemplos do seu mestre Jesus. E Jesus foi obediente ao Pai em tudo. Vejam o que o nosso Senhor Jesus Cristo disse: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Devemos imitar o nosso Senhor Jesus Cristo. E obedecer a Deus também traz bênçãos para nossas vidas. Veja os exemplos na Bíblia de vários homens e mulheres de Deus que foram obedientes. Veja Abraão, José, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, Maria, os apóstolos, Estevão. São muitos. Veja como foram abençoados por Deus a obedecerem às palavras do Senhor. E do mesmo jeito que a obediência traz bênçãos, a desobediência traz maldição e castigo. Vemos isso com Adão e Eva, Caim, as pessoas de Sodoma e Gomorra, o rei Saul, Judas Iscariotes. Sabemos as consequências que a desobediência desses os fizeram. Então, irmãos, veja como é importantíssimo ser obediente a Deus, ser obediente ao nosso Pai amado. Se realmente somos eleitos de Deus, se realmente cremos em Jesus, então devemos obedecer a Deus por amor, amor por tudo que Ele nos fez e principalmente amor por quem Ele é, pois Ele é santo, santo, santo. Aqueles que vivem em desobediência são os filhos do diabo e não os de Deus. Lembre-se disso. Procure viver uma vida obediente a Deus. Procure agradar ao Senhor. Não agrade a você mesmo. Não agrade a sua carne. Não agrade a Satanás. Agrade a Deus. Faça a vontade de Deus. Obedeça às leis do Senhor e você vai ser abençoado. Porque aqueles que fazem a vontade de Deus são esses que têm a verdadeira alegria. Porque se nós fazemos a vontade de Deus, iremos nos alegrar com isso. Porque a verdadeira felicidade está em obedecer a Deus. Os verdadeiros filhos do Senhor são obedientes ao seu Pai, como Jesus Cristo foi, obedeceu a Deus em tudo. Assim devemos ser. Quer um exemplo de quem seguir, de quem olhar? Olhe para Jesus Cristo. Siga Ele. Faça a vontade de Deus. E Jesus Cristo vai te ajudar. Jesus Cristo vai te ensinar. Tenha certeza absoluta disso. Irmãos, muito obrigado por assistir esse vídeo. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E até a próxima, se assim Deus nos permitir.